Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Aqui na Gabine do Poçante, meus irmãos, meus queridos, orando por todos nos quatro cantos deste mundo. Que essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. Mas primeiro, por reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu tenho certeza que se eu chegasse perante a um juiz, no tribunal, no fórum, com esse boné ele mandaria eu tirar. E nunca é melhor do que Jesus. Nós nunca vamos ser. Então, por reverência àquele que é dono de tudo, de nós, que criou tudo, que sabe todas as coisas, por reverência a ele, eu tiro o boné. Muitos chegam na igreja de chapéu, continuam de chapéu, enfim, nada contra, né, o querer de ninguém, mas eu uso muito isso, essa reverência. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um. Amados, amadas, aqui esperando carregar o caminhão para poder continuar a lida, né? Essa semana, em nome de Jesus, né? Que já está se finalizando. Em nome de Jesus, amém? E peço aos irmãos que vá lá, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário e compartilhe. Compartilhe o Evangelho. A rede social, uma vez usada para o bem, não faz mal. Compartilhe o Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Tá para acabar tudo. A vida de Jesus está próxima. Será que nós vamos ter a sensibilidade de estar compartilhando? E o que é bom é para ser compartilhado. Amém? A palavra se encontra aqui, irmãos. Olha só, no livro de Isaías 29. Isaías 29. Isaías 29. Profecia que se encontra. A nossa, né? A nossa espada. Aqui me acompanha sempre, me acompanhando. Glória a Deus, na Gabine do Poçante. Isso é um voto que eu tenho com Deus desde quando eu, né, dei o primeiro passo para Jesus. Né? Que o painel do carro que eu estivesse, a minha fiel companheira seria a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pode até ser que a varoa esteja do lado, mas essa aqui chegou primeiro. E eu amo Deus mais do que tudo nesta vida. Amém? Profecia contra Judá infiel. Promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi nasceu, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto, olha só, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. No momento repentino isto acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada, com trovões e com terremotos, e grande ruído, com tufão, de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite, será a multidão de todas as nações que hão
de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando, sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendeu as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda a visão é como a palavra de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Mandamentos de homens em que foi instruídos. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras. Dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão, as palavras do livro, e dentre tão a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos, e os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados, os que fazem culpado ao homem numa causa, os que armam laços, glória a Deus, glória a Deus. Os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte os justos sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados
de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Aleluia. Irmãos, isso é Isaías 29, né? Essa leitura, na verdade, hoje, poucas vezes você vai estar ouvindo uma leitura dessa no templo. No templo. Nos ministérios. Essa leitura, se você fizer uma análise, ela está sendo deixada de lado, que é o verdadeiro evangelho genuíno. É uma palavra onde a gente vê que tem, né, a misericórdia de Deus, mas tem o castigo de Deus. E não se pregam mais assim, até mesmo porque na maioria dos crentes cristãos em Cristo Jesus não estão tendo mais também, né, coragem ou paciência de ouvir a palavra, a verdadeira palavra. Não se passa mais 40 minutos dentro de um templo sentado ouvindo a palavra genuína. Começam a dar sono, né? Está com preguiça. O pastor está pregando, o ministro ou a ministra que está pregando a palavra está demorando demais. Então, infelizmente, está acontecendo. E esta palavra aqui, eu, dentro aqui deste caminhão, que já orei ao Senhor, pedi Ele que me dê essa sabedoria, que é Ele quem me dá, eu não sou nada sem Jesus. O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Então é isso. E Ele me dá aqui a sabedoria que vem dele. E eu abri aqui em Isaías 29, que ninguém lê, ninguém medita, ninguém que eu falo, mas estou colocando exceção, viu? Estou colocando exceção. E quando a palavra nos diz, a profecia de Judá é infiel, promessa de livramento, ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, e sucedem-se as festas. Contudo, porém, Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Isso Deus está nos dizendo, está nos falando, né? Está nos falando daquele povo que se rebelou contra Deus e que se rebela contra Deus. E ele está dizendo desta forma: contudo, porém, Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a tum feiticeira, e a tua fala assobiará desde o pó. Então, aqui a profecia, né? O profeta Isaías, ele vem anunciar para aquele povo, né, de Judá, na cidade do povoado de Ariel, né? Aonde estavam se rebelando contra Jesus, contra Deus. E ele vem dizer para aquele povo que Deus não aceita, em hipótese alguma, que pregam outros deuses. Não aceitam, em hipótese alguma, que blasfema contra a palavra dele. E que aquele que está blasfemando e pregando outros deuses perecerá sim.
Assim foi aquele povo, com aquele povo, quando Deus fala desta forma. E ele diz aqui, então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. Deus é Deus, Ele manda em tudo, irmão, Ele sabe tudo. E aqui, e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Num momento repentino, isto acontecerá. Deus está deixando claro, num momento repentino, isso acontecerá. Olha só, em um momento repentino, eu pego com palavra-chave essa palavra, em um momento repentino, isso acontecerá. Então vem aí, né, a ira de Deus, para aqueles que dizem que Deus é só amor, mas Ele é amor mesmo. Primeiro Ele orienta, primeiro Deus nos dá o conselho, nos orienta, aí depois, quando não, Ele vai sim ter a sua ira, a sua fúria, e ai daquele que Deus irá contra ele, né? Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Pensa aí. Imagina agora você acendendo um fogo do seu homem do campo, que está agora, né, fazendo uma coivara ali na rocinha para poder queimar ali aquele cisco, para poder plantar. A temperatura daquele fogo, né? Quando sobe aquela labareda, aquela língua de fogo, você afasta. Agora você vê o calor que é este fogo e imagina que do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. Aleluia. Está repreendido, né? A gente tem que orar bastante. E como um sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como o sequismo, que sonha que está a beber, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma concede assim. Será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Todo aquele que pelejarem contra Deus passa por tudo isso. E aqui, Isaías, o profeta Isaías, profeta messiânico, né? Ele está aqui dando recado por parte do Senhor. Ainda existe homens de Deus, mulher de Deus, que consagra ao Senhor, que ouve a voz do Senhor e que chega e que dá o recado, tenha cuidado. Só que hoje está muito difícil, porque os templos não querem mais pregar esse tipo de mensagem, né? Eis a questão. Será também como o faminto, olha só, que sonha que está a comer, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequismo, que sonha estar a beber, mas acordando eis que ainda desfalece, se acha e a sua alma concede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Olha só, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando. Titubeando é quando a gente vê alguém alcoolizado, né, que tá para lá, tá para cá, anda para lá, anda para cá, a rua é larga, mas ficou estreita para ele,
enfim, né? Mas não de bebida forte. Mas por quê? O que Deus está querendo dizer? Mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos. Os profetas e fechou os vossos olhos. Os profetas e vendeu as vossas cabeças os videntes. Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso porque está selado. Então o Senhor está dizendo aqui, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo. É a morte espiritual, né? A morte espiritual. Isso quando acontece, meus irmãos, meus amados, é de doer. Você vê espiritualmente, porque só consegue ver as coisas do Espírito quem está no Espírito, né? O apóstolo Paulo já fala em uma das epístolas dele, né? A morte espiritual, ela traz a cegueira, né? Ela traz tudo, e você fica abatido, pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso porque está selado. É um livro que está fechado, ele não pode ler. A visão dele, ele está com a trave nos olhos, com a tapa nos olhos, por conta da rebeldia, por ter ouvido, né, aqueles que se rebelaram contra Deus, e aí mais ele foi junto. Veja bem, pelo que toda a visão é como as palavras de um livro selado, que dá o que se lê, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Então aqui dá para notar que, sabendo ler, mas com a morte espiritual, você ainda não está conseguindo entender a palavra. Você não consegue interpretar. Você não consegue buscar para você em espírito o que Deus está dizendo. Deus está dizendo neste momento: arrependei-vos dos seus pecados. Deus está dizendo, porque senão você vai ter uma cegueira espiritual. Buscai-me enquanto possa achar, senão você vai ter uma cegueira espiritual. Invocai o meu nome enquanto está perto, que eu estarei perto, estarei contigo. Deus está dizendo isso para você nesta manhã. Glória a Deus. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruídos. Aqui é algo que muitos e muitos ministros de Deus, né? Quando eu falo ministro de Deus, eu estou falando de pastores, pastoras, de quem prega a mensagem de Deus, de evangelistas, né, da ovelha, que é aquela que prega a palavra, todos. Olha só, porque o Senhor disse, 2 pontos aqui: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Cuidado, irmãos. Cuidado. É o que está acontecendo hoje. Na maioria das igrejas. Igrejas que eu quero dizer, essas que são construídas de bloco, areia e cimento. Aonde você, ovelha, está indo para lá e está sendo instruída pelo homem carnal, que foge da palavra do verdadeiro evangelho,
que foge do verdadeiro evangelho, não prega, não fala disso aqui, não fala. Em hipótese alguma, veja bem, o povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra. São homens que honram o nome de Deus ali no altar, da boca para fora com os lábios lisonjeiros. Pastor, mas o senhor está julgando? O senhor tem certeza que é assim? Tenho. Eu tenho. Essa questão das pessoas falar, não julgues para não ser julgados, que está escrito na palavra de Deus, tem que aprender a entender melhor o evangelho. Toda vez que você está em espírito, que você consagra ao Senhor, que você obedece ao Senhor, que você medita nas Escrituras, Deus não te deixa nem confundido e nem enganado. Ao pisar o pé, você já sabe se ali está tendo, sim, Espírito Santo de Deus ou não. Tem que parar com esse negócio, não, para não ser julgado. Vai julgar a carne contra a carne para lá, é outra história. Agora mantenha-se na torre que você vai ver muitas coisas. Deus vai te mostrar que Ele não te deixa, Ele não deixa o servo dele confundido nem envergonhado, Ele não deixa o servo dele, certo? Passar por apuros, para ser conduzido por aqueles que estão fazendo a sua própria lei dentro da palavra. Então, quando Deus diz, me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que fui instruídos. Quer dizer, em muitos mandamentos de homens, criando seus próprios dogmas dentro das igrejas, dentro dos ministérios. Cria lá os seus próprios dogmas, né? Não, a senhora não pode fazer parte aqui do grupo de senhoras, porque a senhora não é casada civilmente com o seu marido. Para com isso. Matadores de fé. Atos capítulo 2. O discurso de Pedro. E a convenção, e naquele dia, Pedro batizou quase 3.000 almas. Será que naquele dia Pedro perguntou para cada um se ele era casado, se ele era solteiro, se ele era solteiro, se ela era solteira, se ela era prostituta? Naquele dia Pedro pregou o arrependimento. Arrependei dos seus pecados e seja uma nova criatura. Perdoe a quem tem te ofendido, seja nova criatura. Agora fica aí tentando colocar as ovelhas para seguir o que você, homem, quer que seja, e fugindo dessa palavra aqui, ó. Ninguém nunca mais viu ler Isaías nas igrejas, a mensagem desta forma. E quando um pregador prega dessa forma, ele só prega uma vez lá. Eu aqui não me preocupo com isso, porque eu estou muito bem, graças a Deus, eu, Jesus e a Bíblia. E quando alguém realmente é homem de Deus, que me chama, que eu vou, de lá eu saio feliz, porque fala, aqui teve palavra, Senhor. Amém. Entendeu? Agora, está aqui o que Deus está dizendo, porque o Senhor disse, pois que o povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Consiste só em mandamentos de homens em que fui olha só, só em mandamentos de homem que foi instruído, né? Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Aqui no versículo 14, Deus começa a dizer, Deus aqui fala que Ele
por ser misericordioso, que Deus é misericordioso com você. Você agora que está ouvindo essa mensagem, Deus é misericordioso com você, com a sua família. Deus é misericordioso comigo, com a minha família. Sabe, é só arrepender, fazer um estudo de você, uma reflexão, ver que precisa melhorar. E Deus faz a obra porque Ele fala, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. E Deus está aí para salvar qualquer um de nós. É só nós dar o lugar. Deus está aí para salvar qualquer um de nós. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Então, Deus, aqui eu vejo, a partir do versículo 14, eu vejo aqui, né, a provisão de Deus para conosco, para com aquele povo. Para com aquele povo. Glória a Deus. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. A palavra de Deus já nos ensina, nada fica escondido aos olhos do Senhor. Né? Está escrito dentro da palavra do Senhor, Eclesiastes, todas as más obras serão manifestadas. Todas elas serão manifestadas. E naquele grande dia, aí sim, o Senhor nosso Deus fará o julgamento de juiz. De juiz. De juiz. Amém? Então eis a questão. Ai, vós tudo pervertei, como se o oleiro fosse igual o barro. E a obra diz ao seu artifício, não me fez, e o vosso formado dissestes do seu oleiro, nada sabe. Está na hora de descer a casa do oleiro. Descer a casa do oleiro. Em nome de Jesus, eu paro a palavra aqui, porque já o caminhão vai sair agora. Aqui agora. Vou sair, vou tirar. Aqui agora, né? Aonde está na toga aqui. Acabamos de carregar e estamos firmes. Porventura não se converterá o Líbano num breve momento. Mas Deus está fazendo a obra e Deus prometeu e faz essa obra. O que fazem culpado ao homem numa causa, os que armam laços ao que repreendem na porta e os que põem de parte os justos sem motivo. Deus está aí para, meus irmãos, meus amados, minhas amadas, para poder punir todo aquele que está aí levando a palavra de Deus em vão, pregando e que está aí enganando os servos simples e humildes de Deus. Mas Deus não vai pegar ninguém por inocente. O Senhor Jesus Cristo, neste momento, Ele é o nosso advogado. E naquele grande dia será o juiz, absolvido ou condenado. Portanto, medite nas Escrituras, leia a palavra. Leia a palavra. Em Isaías, tantos outros livros, que hoje não se fazem mais, não se lê mais, não pregam mais nos ministérios, estão deixando de lado. Pastor evangelista Dalmo Pereira, estão me dando pressa, deixa eu tirar aqui, mas em nome de Jesus, estou abastecido e vou me abastecendo pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um de nós, em nome